Hoje eu tô gravando do celular, vamos ver se fica legal. Fala galera, sejam mais uma vez bem-vindos ao meu canal. Eu sou Rafael Decurte e você está indo comigo agora além de Plutão. Muito bem, hoje vamos conversar um pouquinho sobre um assunto que é um pouco controverso, ok? Muita gente diz que não se deve conversar sobre, mas muito pelo contrário. A galera fala que política, religião e futebol não se devem conversar. Bom, política e religião precisamos sim conversar, porque são coisas que regem, que estão na base da nossa sociedade, ok? Isso desde que o homem é homem, certo? Você encontra diversas bibliografias, referências falando sobre isso. Futebol, mas enfim, hoje eu quero falar com vocês sobre religião. A galera que me conhece, que já me acompanha já faz de alguns anos, sabe que eu fui uma pessoa muito religiosa no passado. Mas assim, muito mesmo. Eu entrei pro seminário para ser padre. E depois disso acabei me tornando agnóstico. Tipo, como assim, sabe? Vamos com calma que eu vou explicar mais ou menos o processo disso. O meu processo da religião, ele está relacionado, muito relacionado, tá? O meu processo de passar pela religião está muito relacionado com o fato de eu ter saído do armário, mas não é dependente dele, ok? Que isso fique bem claro. A minha saída do armário, o fato de eu me aceitar como homem, gay, eu vou falar isso em outro momento, em outro vídeo, tá? Mas como a ideia, a proposta é hoje falarmos sobre isso, sobre religião, vamos só focar nesse assunto, certo? Minha família, ela nunca foi uma família muito religiosa. Meu pai e minha mãe nunca me incentivaram muito a ir à igreja. Eles não insistiam para mim, não são pessoas que ficam enfiadas na igreja, beato ou qualquer coisa nesse sentido, tá? Minhas avós, que são as pessoas mais religiosas, tá? Minha avó que faleceu já em 2002, a minha avó que está viva, ela também ainda é uma pessoa muito religiosa, tá? Elas nunca me influenciaram tanto assim. Mas eu fui por minha conta própria, porque eu realmente queria me ver livre da minha sexualidade e reprimir o máximo possível. E a religião abriu as portas para mim, para que eu pudesse ser de alguma forma curado sobre isso. Claro que depois disso eu acabei indo para a religião, permanecendo na religião, por conta própria, por vontade própria, porque eu gostava, eu achava que aquilo era mais correto possível, tá? Inicialmente eu era católico, certo? Eu fiz primeira comunhão, depois eu fiz a crisma, e aí fiquei muito tempo trabalhando na própria igreja, virei ministro da Eucaristia. Quando eu saí da escola, já de imediato eu entrei para o seminário para ser padre, aí eu saí, tá? Justamente porque eu precisava tentar resolver o lance da minha sexualidade. O padre que da época do seminário foi um cara super legal, me ajudou pra caramba com relação a isso, certo? Era uma das pessoas que dizia que eu tinha que me encontrar acima de tudo, mas mesmo assim eu queria continuar dentro da igreja, tentar conseguir alguma coisa de forma que Deus pudesse me ajudar. Depois disso, nesse período, nesse meio tempo, eu conheci a minha namorada, a gente começou a namorar, certo? Cadê a câmera desse celular? Ah, tá aqui. Aí minha namorada, começamos a namorar, ela era da Igreja Batista. Então a gente ficava revezando. Um final de semana a gente ia para a Igreja Batista, no outro na Católica, não sei o que, tal. Fazia essa troca aí, justamente para que os dois pudessem se agradar. E na época eu me lembro que eu vi que a Igreja Batista falava coisas muito mais coerentes com a Bíblia do que a própria Igreja Católica se propunha, porque a Igreja Católica, a base dela, realmente ela é muito mais na tradição, né? Uma igreja muito mais tradicional do que essas igrejas evangélicas, do que as igrejas evangélicas mais recentes. No caso que a Batista é uma igreja bem antiga, até 1600 e blá blá blá. De qualquer forma, eu me encantei com a Igreja Batista, fui para a Igreja Batista, aceitei Jesus, fui batizado, aquela coisa toda, na expectativa de que eu pudesse deixar de vir um dia, deixar de ser homossexual, ok? Naturalmente isso não aconteceu, né? Não aconteceu. Então, mesmo assim, eu continuei firme na igreja, pensando que Deus deveria ter algum propósito para mim.
E nessa fase que eu estava lutando, me aceitando, tentando me aceitar e negando a minha própria existência, aquela coisa toda, foi que eu comecei a perceber que tinha algo de muito errado. Nessa fase da vida eu já tinha entrado para a faculdade, fiz faculdade de biologia, depois entrei para o mestrado e depois no doutorado. E na época do doutorado, em que foi uma fase bem complexa, porque eu já estava casado, eu já tinha estava ainda muito envolvido na igreja e tinha uma série de questões que eu não conseguia resolver, e eu comecei a perceber que elas não davam, as coisas não batiam, tá? O que acontecia, na verdade? Na minha cabeça, eu separava os tipos de conhecimento em duas caixas diferentes. Então, eu separava da seguinte forma: essa daqui vai ser a caixinha da religião, onde eu creio, onde eu tenho fé, a minha fé é sem medida, que não necessariamente precisa ter alguma evidência, e eu ponho todo o meu conhecimento, toda a minha fé dentro dela. Aqui, nessa outra caixinha, vai ser a minha caixinha de conhecimento científico, no qual eu faço as minhas investigações, faço a minha pesquisa, leio a pesquisa dos outros, e aí interpreto o mundo a partir dessa. O problema é que, na verdade, é epistemológico, né? Ou seja, é o problema de você... de onde você tira, de onde você busca esse conhecimento. E aí, a partir do momento que você tem duas caixinhas de tipos de conhecimento, de como você de onde você coloca, de onde você consegue esse conhecimento, elas fatalmente acabam se chocando, tá? Veja bem, nessa caixinha daqui, do conhecimento religioso, da minha vida religiosa, do Rafael religioso, o que eu tinha? Eu tinha o conhecimento de algo, tá? A existência de Deus, tá? Por exemplo, Deus, ele existe, e aí eu pegava as evidências, tentava coletar evidências para justificar a existência desse Deus. Eu já vinha com conhecimento pronto. Nessa outra caixinha daqui, a caixinha da ciência, eu agia de forma oposta, completamente o contrário. Eu tinha uma hipótese, tá, que poderia ser ou não verdadeira, mas a partir daquela hipótese eu tentava coletar evidências para saber se a minha hipótese estava correta ou não. E aí sim chegar ao conhecimento definitivo, à verdade. Por que essas coisas se batem, se chocam? Porque na caixinha da religião eu já tenho uma verdade que ela é imutável. Na caixinha da ciência eu tenho uma hipótese que eu posso ou não corroborá-la a partir das evidências. Percebe? E quando a gente tem uma visão do mundo, uma interpretação de mundo que é dado por tanto uma pela religião quanto outra pela ciência, elas fatalmente vão acabar se chocando. E aí você não vai ter como conciliar essas duas coisas. A origem da vida, por exemplo, a questão da evolução. Você tem aqui de um lado um Deus todo-poderoso que cria todas as coisas, etc., igualzinho está na Bíblia, e por outro lado você vai ter a evidência mostrando que a seleção natural foi a principal força motriz que levou os organismos a evoluírem, certo? Embora ela não fale necessariamente da origem da vida, ela não fala da origem da vida, ela fala como os organismos evoluíram, mas ainda assim elas se chocam. E isso me lembro que na época estava fazendo uma certa lambança, uma certa salada mista na minha cabeça. Lá pelo ano de 2015, ano de 2015 eu fui viajar para fazer várias viagens do doutorado. Eu fui para a China, depois fui para a Mongólia, levei esse livrinho aqui, O Mundo Assombrado pelos Demônios, que eu super, ultra, mega recomendo que vocês leiam, tá? O capítulo 10, ele foi o capítulo que mais fez diferença na minha vida, tá? Que foi justamente o Dragão na Minha Garagem. Tem um vídeo que eu falo sobre isso, tá? O link tá aqui na descrição, ok? Tá aqui, o Dragão na Minha Garagem, certo? E aí ele fala que da existência de uma pessoa, fala que existe um dragão na garagem dela, e aí a outra pessoa pede para ela provar, enfim. Você não tem evidência nenhuma de que existe um dragão na garagem. E toda vez que você busca a evidência de que existe um dragão na garagem, a pessoa que fala que existe sempre tem uma justificativa, mas ela nunca chega a mostrar a evidência real, de fato, concreto.
Pois bem, isso fez uma mudança muito grande na minha vida, porque eu passei a ser honesto comigo mesmo e falar assim, cara, não dá. Tá errado isso daí, ou é uma coisa ou é outra, eu não posso. E aí foi aí que eu não consegui mais viver com essas duas caixinhas, eu não conseguia mais olhar para a caixinha da religião e nem para a ciência de forma distintas. Para a minha caixinha, e aí é aí que é o interessante, para a minha caixinha do conhecimento passou a ser uma só. E o conteúdo delas, a forma como eu vou buscar o conhecimento é diferente. E aí foi nesse momento que eu falei, eu opto pela verdade, por aquilo que eu tenho evidência, por aquilo que eu consigo ver, por aquilo que eu consigo testar, por aquilo que é o mais óbvio e o mais parcimonioso. E aí, a partir disso eu abandonei a religião. Aí você vai falar, oh, você abandonou a religião, você virou ateu. Não, não virei ateu. Eu gosto de falar que eu sou um agnóstico. Tá? O que é uma pessoa agnóstica? Agnosticismo é a falta de conhecimento, certo? Agnosticismo vem da palavra grego, gnóstico, que significa conhecimento, saber, e o termo agnóstico foi criado por Thomas Huxley em 1869, tá? Justamente para falar sobre essa questão da religião, certo? Eu sou ateu para alguns tipos de divindades, das quais eu realmente não acredito, mas eu sou agnóstico para uma vida sobrenatural ou uma entidade sobrenatural, que ela pode sim existir, né? Eu não sei, no momento a gente não tem evidências, mas pode ser que ela exista, tá? O fato é que hoje em dia eu não tenho evidência nenhuma para provar que Deus existe ou para dizer que Deus não existe. Então por isso que eu prefiro me manter assim, falar assim, bom, nesse assunto realmente não tenho o que falar, porque eu não sei, tá? E aí passou a ser uma coisa muito mais coerente e não hipócrita, certo? Honesta. Eu me lembro que nessa época teve gente que veio falar comigo, mas você vai pro inferno, não sei o que. Eu falei assim, olha, se Deus de fato existe, ele vai entender, ele vai ver que eu estou sendo honesto. Então ele não vai me condenar. Agora, se ele existe me condenar, putz, eu não quero esse Deus não, porque eu estou fora. E a partir daí, realmente, justamente pela questão da falta de evidência em qualquer tipo de divindade, foi que eu abandonei a religião, certo? Fica essa dica, eu queria passar esse vídeo para vocês, falar um pouquinho com vocês sobre isso, porque esse é um assunto interessante, né? E às vezes a gente não para de onde a gente adquire o nosso conhecimento. Eu, particularmente, acho bom, Carl Sagan concorda comigo, Richard Dawkins concorda comigo, muitos cientistas vão concordar comigo que é melhor você buscar o conhecimento a partir das evidências, né? Você formula a sua hipótese e procura aí as evidências para ver se a hipótese está correta ou não, ok? Galera, maneira nos comentários aí, tá? Eu realmente não quero brigar com ninguém, nem deixar ninguém chateado com relação a isso. A religião é um assunto muito delicado para se tratar, mas a gente precisa conversar sobre isso sim, ok? Se gostou do vídeo, deixa um joinha, se inscreve no canal e compartilha aí, e se aguarde para os próximos vídeos para irmos além de Plutão, atrás do conhecimento, beleza? Valeu, tchau!